beleza? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre tangência e concordância. Vou passar alguns exercícios para a gente praticar aqui e entender como aplicar essa geometria ao Illustrator. E com certeza isso vai te dar muito mais segurança nos seus projetos de símbolo, tipografia e iconografia. Falando especificamente de circunferências e retas, a tangência ocorre quando a gente encontra um ponto em comum entre essa reta e essa circunferência, ou entre duas retas, ou entre duas circunferências. Então vamos imaginar o seguinte, vou criar uma elipse aqui, certo? Tecla de atalho L. Posso criar de qualquer tamanho, e com uma tecla de atalho barra invertida, eu consigo acessar a line e definir aqui um ângulo para ela. Se você tentar conectá-la aqui com o olho, vai errar. Se você der muito zoom, a probabilidade de você acertar esse único ponto entre todos esses que contornam a circunferência é muito baixo. Então a gente consegue utilizar um método para encontrar esse único ponto de tangência e desenhar a linha a partir desse ponto. Então vamos lá fazer uma linha de novo com um ângulo aleatório. E um detalhe sobre a tangência entre uma circunferência e uma reta é que essa reta tangente tem uma perpendicular que tangencia o centro da circunferência. Explicando um pouco sobre isso, se eu copiar aqui com a Rotate Tool usando a tecla de atalho R, a gente consegue rotacionar com Shift 45, 90 graus. Eu uso Alt para poder duplicar isso aqui e posso clicar na circunferência. Repito o clique para que eu defina ele como meu Key Object, centro e centro, certo? Então esses pontos que a gente pode chamar de ponto de tangência para essa linha aqui com um ângulo tal, tá aqui e aqui. Como eu costumo fazer com que essa reta venha para cá, é o seguinte, venho de novo com a Ellipse Tool, clico onde está aqui Intersect, e para que isso aconteça, apareça esse nomezinho aqui Intersect, você precisa estar com sua Smart Guides ativa. Então você pode vir aqui em View, Smart Guides, ou tecla de atalho Ctrl U. Vem aqui com a Ellipse Tool, tecla de atalho Alt para poder vir a partir do centro. Cliquei, vou definir um tamanho aleatório, vamos de 20. Eu vou apertar Shift X só para conseguir identificar esse ponto. Posso fazer o mesmo processo embaixo, só para você entender, com Alt para definir o centro. Então perceba que meu cursor ele muda, que aqui eu estou definindo o centro nesse ponto aqui, nesse encontro. Seleciono esse ponto que eu fiz, seleciono a reta que eu quero que tangencie, reforço o clique e centro, centro. Posso apagar isso aqui, posso apagar isso aqui, e o processo se repete lá embaixo. Independente do ângulo que seja essa reta, você sempre vai trabalhar com essa mesma técnica. Faz um perpendicular que tangencia o centro da circunferência, e a partir desses dois pontos que essa reta toca, é onde você vai ter o seu ponto de tangência com as próximas retas. No segundo exercício aqui, a gente vai fazer com que, a partir de um ponto chamado P, a gente consiga tangenciar duas retas na circunferência. Vou criar aqui uma circunferência de tamanho aleatório, certo? Usando a tecla Shift para manter a proporção. E vou definir um ponto P aqui, certo? Criando uma elipse. Vou centralizar aqui para ficar mais fácil para a gente. E o que eu faço? Agora eu vou medir a distância entre esse ponto que eu estou chamando de ponto P e o centro da circunferência que eu quero que essas retas que eu vou criar tangenciem. Então eu venho aqui com a ferramenta Line, do centro dele até aqui, o centro desse aqui. Eu vou rotacionar utilizando a ferramenta Rotate Tool, R. Trago para cá, e esse aqui é o centro da circunferência que eu devo criar, certo? Então eu volto para a circunferência aqui, com Alt, clicando nesse ponto, venho daqui até aqui, certo? Que essa circunferência, ela tangencia tanto o centro dessa primeira circunferência que eu fiz, como o ponto P. Posso apagar isso aqui que me serviu como base, e agora encontrei os dois pontos de tangência, que tanto aqui como aqui. Venho aqui com a Line Tool e conecto com esse ponto. O mesmo processo pode ser feito lá para baixo. E se você quer ver que isso é realmente muito doido, posso selecionar essa linha aqui e vou aumentar ela, certo? Eu consigo aumentar ela mantendo o mesmo ângulo quando ela tá rosa, tá vendo? Vou dar um zoom, apertar Ctrl Y que vai no modo Outline. A gente vê que é uma conexão perfeita. E seria o mesmo processo se esse ponto P tivesse desalinhado com a nossa circunferência principal. Então eu poderia criar ela aqui, a line tool do centro dela até o centro dessa outra circunferência, com a tecla Shift para poder ir 90 graus e a tecla Alt para poder duplicar. E eu quero uma circunferência que venha daqui, do centro que a gente encontrou aqui, até as pontas. Só que nesse caso, como a gente não consegue trazer e fazer isso com uma circunferência, eu quero só a ajuda dessa linha para definir o tamanho do diâmetro da circunferência. Então a gente não consegue ver tamanho de linha diagonal através aqui dos nossos controladores da barra de controle, mas a gente consegue abrir o Transform, clicando aqui, ou o Window Transform, certo?
tecla de atalho Shift F8, e aqui a gente consegue ver o tamanho mesmo da linha que a gente criou. Vou apertar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, e com o centro aqui, clicando com a tecla Alt, apenas clico, eu vou conseguir definir o tamanho à mão mesmo. Então, defini o tamanho à mão, ok, já consegui a circunferência que eu precisava, posso apagar essas duas de marcação, venho com a ferramenta linha, daqui até aqui. E o processo repete para a parte de baixo, daqui, aqui. Sempre confirme quando os dois estiverem azul, tá? Então aqui eu posso fazer o mesmo processo que a gente fez antes. Vou aumentar bastante isso aqui, a gente conseguir ver que é apenas esse ponto que ele tangenciou, certo? E vamos para o terceiro exemplo, que é quando a gente trabalha com duas circunferências, que aí vai ter a tangência que é chamada de tangência interna e a tangência que é chamada de tangência externa. Fazendo uma circunferência aqui de tamanho aleatório, a tangência interna, ela acontece com um círculo dentro de outro círculo, basicamente. A tangência externa é o caso desse círculo que está do lado de fora, certo? Então a forma mais segura da gente conseguir fazer isso, e conseguir fazer isso com a maior precisão, é utilizando a geometria ao nosso favor. Porque vamos supor o seguinte, Éricles conseguir conectar essa circunferência de tamanho X com essa circunferência de tamanho Y. Basta eu selecionar ela aqui com a Rotate Tool, colocar no centro dela e definir isso aqui como ponto de referência. Daí eu consigo fazer com que rotacione. Mas aí tem um problema que o Illustrator ele faz pra gente uma aproximação matemática, ou seja, não necessariamente esses pontos vão estar tocando perfeitamente. E a forma de você descobrir isso é através das ferramentas de manipulação de formas, seja ela Shape Builder ou a Pathfinder. Então você vai chegar com a Shape Builder aqui em algum momento da sua criação e ver que esses dois pontos não se conectam e você vai precisar fazer o maior bang da sua vida. Então, para evitar que isso aconteça, porque já aconteceu comigo, eu estou te alertando isso, a gente vai utilizar essas técnicas que eu estou te mostrando para a gente conseguir encontrar as tangências e fazer essas concordâncias. Então, para concordância interna, vamos supor o seguinte, eu quero uma circunferência com esse tamanho aqui, certo? Eu quero que ela tangencie essa outra circunferência nesse ângulo, certo? Então, vamos supor o seguinte, eu venho com a ferramenta de linha e defino um ângulo aleatório aqui, certo? E basicamente está indicando para mim onde vai ser o ponto de tangência dessa circunferência com essa circunferência. Lembrando que tangência é sempre uma relação, tá? Uma relação entre um objeto com outro objeto, só que quando a gente fala de ponto, é apenas um ponto. Para trazer para cá, jamais eu ver no olho para tentar ajustar isso aqui, a gente consegue utilizar ferramentas da geometria. E o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso e conseguir fazer com que isso seja muito certo é ver o tamanho da circunferência que a gente criou. Ainda com a ferramenta Transform, a gente consegue capturar aqui tanto a largura como a altura. Como é um círculo perfeito, ele tem altura e largura iguais. Ctrl A, Ctrl C, certo? Aqui eu posso apagar e vou criar uma circunferência com o centro aqui. Cliquei, Ctrl V duas vezes, então ele já fez a circunferência que vai tangenciar essa circunferência maior. E a partir desse encontro dessa circunferência com essa reta, a gente cria a circunferência nesse ponto. Alt, clico, já está salvo ali o tamanho. Ok. Posso pagar o que eu utilizei como marcação e é assim que funcionaria. Outra forma bem legal da gente conseguir fazer tangência, porque deixa eu explicar uma coisa para você. Vai muito do nosso objetivo, vai muito das informações que a gente tem. Se a gente já tem o tamanho da circunferência, se a gente quer descobrir essa circunferência, se a gente já tem um ângulo de marcação. Então, são várias técnicas envolvidas dependendo da sua necessidade. E como é que você vai entender e dominar grande parte dessas necessidades que podem existir praticando. Então vamos supor o seguinte, eu quero encontrar todas as tangências possíveis dessa circunferência com essa circunferência. Então vamos fazer o seguinte, eu vou duplicar ela aqui com Ctrl C, Ctrl F para colar na frente, bem com uma cor diferente, para ficar de marcação, e vou pegar esse diâmetro aqui e diminuir com esse diâmetro aqui. O diâmetro, no caso que eu estou falando aqui, é o tamanho, largura ou altura da circunferência. Eu posso copiar aqui Ctrl A, Ctrl C, clico nesse aqui, que eu utilizei como marcação que está na frente, venho aqui depois do tamanho, ou seja, ele altura, largura, menos, e aperto Ctrl V para ele diminuir. Nessa circunferência que eu acabei de criar estão todos os centros possíveis para essa circunferência aqui, tangenciando a outra circunferência. Então eu posso vir com a ferramenta L, certo? Eu vou copiar aqui o tamanho dela. L, posso tangenciar qualquer ponto. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Isso é muito doido, né? E o nosso último exercício é com a tangência externa, que a gente fez aqui nesse exemplo anterior. Uma tangência interna, a gente vai pegar agora uma circunferência com o tamanho já definido para tangenciar do lado de fora dessa circunferência. A lógica de utilizar aquela linha do exemplo anterior, ela se mantém, certo? Só que a gente vai fazer agora com todas as possibilidades, que é um pouco diferente. Então, se no primeiro exemplo eu subtrair o tamanho do diâmetro da circunferência que eu queria tangenciar,
Agora eu vou somar. Clico aqui, Ctrl C, Ctrl F para colar na frente. Venho aqui e escolho uma cor diferente para entender que isso aqui é só marcação, não faz parte dos meus elementos principais. E vou somar com esse diâmetro aqui. Ctrl A, Ctrl C, clico nele aqui, no finalzinho eu aperto mais e somo com o diâmetro da outra circunferência. E lembrando, se você estiver utilizando a transform aqui, certo? Ou aqui, você precisa mudar o ponto de referência para o centro, certo? Senão ele vai começar a aumentar para outros pontos aqui. E esse aqui são todos os centros possíveis com a concordância entre essas duas circunferências aqui. Então, já tem o tamanho dele copiado aqui. L. Para elipse tool, Alt e clique em qualquer um desses pontos. Encontra ali para mim, encontra ali para mim. Esse foi o vídeo explicativo sobre como é que eu penso quando estou trabalhando com algum logotipo e como é que eu utilizo a geometria no Illustrator. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que querem saber sobre isso, mas não encontram conteúdo na internet falando sobre.